Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou o professor José Wilson e esta é a aula de número 30. Então, se você se sentiu um pouco perdido aqui, você volta nas aulas anteriores, que para a gente chegar até aqui teve um longo período. Então tem muitos detalhes que vocês pegam nas aulas anteriores, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os verbos de ligação em inglês. Para a gente entender os verbos de ligação em inglês, vamos tentar entender um pouquinho em português primeiro. Em português, os verbos de ligação, também chamados de copulativos. Por que copulativos? Copulativo significa aquilo que une, aquilo que liga. Então, os verbos de ligação têm a função de ligar o sujeito e suas características. Isso seria o predicativo do sujeito. Então eu tenho o sujeito, Mário está triste. Quem que é o sujeito? Mário. Qual que é o predicativo do sujeito? Está triste, que é a característica do sujeito. Então, o verbo de ligação liga Mário ao sujeito. Seria aqui, ó, só para entender. Mário está triste. Tá bom? Então, Mário é o sujeito, triste é uma característica do sujeito. O que seria essa característica? É uma qualidade ou um defeito do sujeito. Então, o verbo de ligação, ele está aqui para ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Então, se eu tirar o verbo de ligação, fica aqui, ó, Mário triste. Então, dá para perceber que o triste é uma característica do sujeito, que é Mário. Por isso que ele é verbo de ligação. Tá bom? Então, continuando aqui. Distinguem-se assim dos verbos intransitivos e transitivos, na medida em que esses expressam uma ação praticada ou sofrida. Então, se eu falo, por exemplo, aqui, ó, eu vou para casa, tá? Aqui, eu é o sujeito, vou é o verbo, e para casa, tá? Seria o meu predicado. Então, eu vou para onde? Para casa. Então, casa não é uma qualidade do sujeito, não é uma característica do sujeito, que é eu, não é um defeito do sujeito. Por isso, esse verbo aqui não é um verbo de ligação, tá bom? Então, eu vou para casa. Eu, casa. Não tem uma ligação. O casa não é uma característica minha. Não é uma qualidade nem um defeito. Por isso o verbo aqui não é verbo de ligação. Tá bom? Então vamos continuar. Os principais verbos de ligação são ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar e viver. Olhem que eu falei os principais, quer dizer que tem mais verbos de ligação, tá ok? Então, para a gente entender o que é um verbo de ligação, é essa a dica. O sujeito e o predicado, eles têm uma ligação. Então, geralmente o predicado, que no verbo de ligação a gente chama predicativo do sujeito, ele é uma característica do sujeito, é uma qualidade ou um defeito do sujeito. Se o predicativo do sujeito for uma característica do sujeito, então esse verbo que está entre os dois é um verbo de ligação. Beleza? Vamos a alguns exemplos para a gente entender. Olha aqui. A plateia é toda jovem. Então aqui, plateia é o sujeito, jovem ou toda jovem é o predicado, é o predicativo ou a característica do sujeito. Aqui eu posso dizer, plateia jovem. Dá para ver que jovem é uma característica, uma qualidade da plateia. Então, este verbo aqui é um verbo de ligação. Agora, hoje teremos casa cheia. Hoje, aqui seria o sujeito, né? Se a gente quiser fazer uma ligação. Que na verdade aqui o sujeito é nós, né? Nós teremos, tá? Nós teremos casa cheia. Então, nós, casa cheia. Por ver que aqui não tem uma ligação casa cheia com nós, tá? O casa cheia não é uma qualidade do nós, não é uma característica do nós. Então aqui
É um verbo transitivo direto. Por quê? Eu pergunto para o verbo. Teremos o quê? Aí ele responde, casa cheia. Logo, é um verbo transitivo direto. Olha o de baixo. O sujeito também seria nós, tá? Nós precisamos de paz no mundo. Então aqui, nós, paz no mundo. Tá? Também o paz no mundo não é uma qualidade do nós, não é uma característica do nós. Eu faço uma pergunta para o verbo. Precisamos de quê? Aí ele responde, de paz no mundo. Como tem uma preposição na minha pergunta, logo isso é um verbo transitivo indireto. Tá ok? A próxima, não vou. Eu vou fazer uma pergunta para o verbo. Não vou, só isso, não tem o que perguntar. Ele não tem uma resposta para o verbo. Então, se ele não tem uma resposta, onde, para onde, por quê, logo ele é um verbo intransitivo. Ok? Então, nós vimos aqui exemplo de verbo de ligação, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo intransitivo. O que é importante para a gente nessa aula são os verbos de ligação. A gente está entendendo isso em português e agora nós vamos passar a ver os verbos de ligação em inglês. Ok? Então vamos lá. Em inglês, os linking verbs, quer dizer, os verbos de ligação, que também são chamados copula verbs. Eu já expliquei para vocês que copula quer dizer unir, ligar. Vem de copular, que é ligar duas pessoas. Então, os verbos de ligação, né, os linking verbs, são os verbos de ligação. Eles são usados quando queremos ligar o sujeito ao seu predicado, sem utilizar nenhum tipo de verbo de ação. Ok? Quando eu falo, ela é bonita, então eu ligo ela ao bonita. Ela bonita. Bonita é uma característica dela. Então, além disso, geralmente os linking verbs servem para descrever ou reidentificar o sujeito da oração, nos dando maior informação sobre este. Na gramática inglesa, há apenas 3 verbos que sempre se comportam como linking verbs. Então, o que a gente quer dizer aqui? Que esses verbos, em qualquer situação, sempre quando eles forem usados, eles vão ser verbos de ligação, ok? Os outros verbos que a gente vai ver, eles podem ser verbos de ligação ou não. Mas esses 3 sempre aparecem como verbo de ligação. Quais são os verbos? O verbo to be, que é ser e estar, o verbo to seem, que é parecer, e o verbo to become, que é o verbo tornar-se. Então, esses verbos sempre aparecem como verbo de ligação. Vale lembrar também que o verbo to be, que é o verbo ser, é um verbo de ligação em qualquer uma de suas formas. Tá? I am, you are, he is, he was, you were, he has been, you are being, he might be. Qualquer forma que você conjuga o verbo to be, ele sempre vai ser verbo de ligação. Vamos ver agora alguns exemplos desses verbos para observar seu uso. Então, todos os verbos que nós vamos ver aqui, eles estão funcionando como verbo de ligação. Olha esse primeiro exemplo. He is a handsome guy. Ele é um cara bonito, um rapaz bonito. Então, aqui está o sujeito, ele, e aqui está o predicativo do sujeito. Então, eu posso fazer uma ligação. Ele, bonito. Então, bonito é uma característica da palavra ele, do sujeito. Por isso, esse verbo que está aqui é um verbo de ligação. Olha o próximo. You seem very worried. Você parece muito preocupado. Então, muito preocupado é uma característica de você. Logo, o seem aqui está ligando o sujeito a essa característica. Então, ele é um verbo de ligação. Próxima. They were very rich. Were é verbo to be. Então, sempre que for verbo to be, você já sabe que automaticamente ele vai ser verbo de ligação. Isso é regra. Mas vamos entender. Então, eles eram muito ricos. Muito rico é uma característica de quê? Deles.
Então, eles muito ricos. É uma característica? É. Então, é verbo de ligação. Próxima. I became an engineer. Eu me tornei um engenheiro. Eu virei um engenheiro. Engenheiro é uma característica para eu? Sim, eu, engenheiro. Tá? Eu, um engenheiro. Então, isso é uma característica. Logo, o verbo become é um verbo de ligação. Está ligando o eu, que é o sujeito, ao engineer, que seria a característica. Agora temos aqui, ó, linking verbs, que podem ser action verbs. Verbos de ligação que podem agir como verbos de ação. Vamos ver aqui, ó. A língua inglesa é cheia de ambiguidades. E aqui não poderia ser diferente. Por isso, no inglês, temos verbos que podem se comportar como linking verbs e como action verbs. O linking verbs é verbo de ligação, action verbs é verbo de ação, dependendo do seu contexto e do significado. Então, a regrinha para a gente é o seguinte: para ele ser verbo de ligação, sempre o predicativo do sujeito ele é uma característica do sujeito, uma qualidade ou um defeito do sujeito. Se for, então o verbo é verbo de ligação. Se não for, ele não é de ligação. Aqui estão inclusos todos os chamados sense verbs, são os verbos de sentidos. Tá? Verbo dos 5 sentidos: look, olhar, touch, tocar, smell, cheirar, appear, aparecer, parecer, feel, sentir, sound, soar e taste, gostar, dar gosto, ter sabor. Os verbos que se comportam desse jeito ambíguo são to act, agir, atuar. Ele pode agir como verbo de ligação ou verbo de ação. To appear, aparecer, parecer, pode ser de ligação ou de ação, o que vai depender da frase. To feel, sentir, também. To get já tem várias traduções: obter, receber, arranjar, procurar, conseguir, pegar, tomar, levar, depende do contexto. To go, ir, também pode ser verbo de ação ou verbo de ligação. To grow, crescer, tornar-se, pode ser verbo de ligação ou verbo de ação. To look, olhar, parecer. To make, fazer, deixar, modelar. To prove, provar. To remain, permanecer. To smell, cheirar. Todos eles podem ser verbo de ligação ou verbo de ação. Como saber disso? O verbo de ligação, você sabe que o predicativo do sujeito é uma característica do sujeito, uma qualidade ou um defeito. Se não for, não é verbo de ligação, é verbo de ação. To sound, soar também é. To stay, ficar. To taste, provar, tocar em algo ou alguém. E to turn, virar ou tornar-se. Então, todos esses verbos que eu acabei de falar podem agir como verbo de ligação ou verbo de ação. É o contexto que vai dizer isso para vocês. Lembrando que as traduções desses verbos são todas literais e que, em algumas frases, podem não ser deste mesmo jeito. Continuando, como saber quando eles estão se comportando como verbos de ligação e quando estão se comportando como verbos de ação? Na verdade, isso é bem simples de se ver, pois esses verbos serão de ligação quando estiverem exprimindo uma ideia de ressignificar ou descrever o sujeito. Aquilo que eu falei para vocês. Quando for uma característica, uma qualidade ou um defeito do sujeito, o predicativo do sujeito, isso é verbo de ligação. Quando não for assim, é verbo de ação. E serão de ação quando estiverem mostrando uma ação, como provar algo, ficar em algum lugar, etc. Agora nós vamos ver várias frases aqui, e em todas elas os verbos vão se comportar como verbo de ligação. Aí nós vamos testar para ver se realmente é verbo de ligação. Lembrando que no verbo de ligação, o predicativo do sujeito ele é uma característica do sujeito, é uma qualidade ou um defeito do sujeito. Eu posso usar o sujeito e essa característica sem o verbo e dar sentido, ok? Como eu falei para vocês, se eu falo eu vou para casa, a casa não é uma qualidade do sujeito, não é uma qualidade nem um defeito do sujeito, não é uma característica. Logo, o verbo ir nessa frase não é verbo de ligação. Vamos ver aqui. Olha a primeira. My daughters are growing old. Então, minhas filhas
estão crescendo velhas ou estão envelhecendo. Então eu usei o verbo to be, que é automaticamente eu sei que é verbo de ligação. Tudo bem, mas vamos provar isso. Então minhas filhas é o sujeito, ficando velhas ou envelhecendo é o predicativo do sujeito. Vamos ver se tem ligação. Minhas filhas envelhecendo. Minhas filhas mais velhas. É uma qualidade, é uma característica? Sim. Isso aqui é uma característica do sujeito, minhas filhas. Portanto, este verbo é um verbo de ligação. Próximo. I am thirsty. É verbo to be, é automaticamente verbo de ligação, mas vamos ver. Eu estou com sede. Eu sedento. Eu com sede. O sedento é uma característica do eu? É uma qualidade ou um defeito? Sim. Então, esse am aqui é um verbo de ligação. Olha a próxima. She's beautiful wearing that red dress. Ela é bonita, ou ela está bonita, está linda, usando aquele vestido vermelho. Então, o que é a característica aqui? O predicativo do sujeito é o bonita. E o sujeito? Ela. Ela bonita. O bonita é uma característica dela? Sim. Então, esse verbo é verbo de ligação. A gente sabe que automaticamente, só o fato de ser verbo to be, ele já é verbo de ligação. Mas a gente está provando por que ele é verbo de ligação. We were shocked by her death. Nós ficamos chocados com a morte dela. Então, we é nós, é o sujeito. Shocked é o predicativo do sujeito. Vamos ver se é uma característica do sujeito. Nós chocados. Nós em choque. É o chocado ou em choque. É uma característica do nós? Sim, é uma característica. Logo, were é verbo de ligação. E a gente já sabia que era, porque é verbo to be. Próxima. I've been feeling sick this entire week. Eu tenho estado sentindo doente esta semana toda, essa semana inteira. Então, eu é o sujeito, o doente, aqui, sentindo doente, é o predicativo do sujeito. Vamos ver se tem ligação. Eu, doente. Doente é uma característica do sujeito, uma qualidade ou um defeito? Sim, é. Então, o been aqui é verbo de ligação. A gente já sabia que era, porque ele é um verbo to be. E o verbo to be sempre é verbo de ligação. A próxima, que aqui já não vai mais ser verbo to be, então a gente não sabe se ele é automático, se ele é verbo de ligação ou não. Vamos ter que fazer essa análise. Então, he feels secure talking in public. Ele se sente seguro falando em público. Vamos ver aqui. Ele é o sujeito. O secure é a característica aqui, é o predicativo do sujeito. Então, ele seguro. O seguro é uma característica do sujeito? Dele? Sim, é. Então, o feel aqui é um verbo de ligação. Tá? Um detalhe aqui, que eu sempre falo, que esse é o sujeito, isso aqui é o predicativo do sujeito. Ele só é predicativo do sujeito se o verbo for o verbo de ligação. Se não for verbo de ligação, isso daqui, tudo isso daqui, não é predicativo do sujeito, e sim predicado. Tá bom? Se eu usar o sujeito e isso aqui não for verbo de ligação, tudo isso daqui que eu estou chamando agora de predicativo do sujeito, tudo isso aqui vai ser predicado. Beleza? O predicativo do sujeito é quando isso é uma qualidade, uma característica ou um defeito do sujeito. Olha a próxima. She felt insecure about her relationship when she read those messages. Ela se sentiu insegura com seu relacionamento quando ela leu aquelas mensagens. Então vamos ver aqui. Ela insegura. O insegura, nesse caso, é uma característica do sujeito, dela, uma qualidade ou um defeito? Sim, ela é insegura. Portanto, esse verbo aqui ele é um verbo de ligação. Tá? Ela é insegura.
É o verbo to feel, que está agindo aqui como verbo de ligação. You should appear calm during the trial, even though you're angry. Você deve parecer calmo durante o julgamento, mesmo embora ou mesmo que você esteja com raiva. Tá, vamos ver aqui, a frase grande, mas nós estamos querendo saber se esse verbo é de ligação ou não. Então, sujeito, você. Você o quê? Calmo. Você calmo. Pode ser você zangado, você calmo, você tranquilo. Então, calmo é uma característica de você aqui. Tá? É uma qualidade, é um defeito para você. Logo, esse verbo appear está atuando como verbo de ligação. A próxima. She appeared confused about wanting the divorce. Ela parecia confusa sobre querer o divórcio. Então, ela é o sujeito, confused, ela confusa. O confusa é uma característica dela? Sim, é uma qualidade ou um defeito. Logo, esse verbo appear é verbo de ligação. Olha a próxima. I would appear sadder if I didn't know the truth. Eu pareceria mais triste se eu não soubesse a verdade. Vamos ver se o verbo é de ligação. Quem que é o sujeito? Eu. O predicativo do sujeito aqui é mais triste. Então, eu mais triste. Eu mais alegre, eu mais triste, eu mais contente. Então, mais triste é uma característica do eu, do sujeito. Logo, esse verbo aqui é um verbo de ligação. Próximo. She seems angry with everybody today. Ela parece irritada, com raiva, com todo mundo hoje. Quem que é o sujeito? She, ela. Olha o angry, com raiva. Então, isso daqui é predicativo do sujeito. Ela com raiva, ela nervosa, ela irritada. Então, esse irritado aqui com raiva é uma característica para ela, é uma qualidade ou um defeito. Portanto, o verbo aqui, seem, é um verbo de ligação. A próxima. They seem sad about our decision. Eles parecem tristes com a nossa decisão. Então, o que é o sujeito? Eles. Eles tristes. Logo, o triste é uma característica, uma qualidade para eles. Eles tristes, eles alegres, eles contentes, eles furiosos. Então, triste é uma característica do sujeito? Sim. Portanto, o verbo é verbo de ligação. Olha a próxima. It seems nice living in this neighborhood. Parece legal morar nessa vizinhança ou neste bairro. Aqui é meio complicado de entender, porque quando eu falo parece legal em português, eu não tenho sujeito. Tá? Parece legal. Quem é o sujeito? Não tem sujeito no português. Mas no inglês tem. No inglês eu falo, ele parece legal. Tá? Ele é uma coisa, a situação. Ele parece legal, ou ela parece legal, a situação, tá? Morar neste bairro, nessa vizinhança. Portanto, para o inglês, o nice aqui fica sendo uma característica do sujeito, que é o it. Ele legal, ou ela legal, como digamos que seja a situação. Para o inglês, esse cima aqui, nesse caso, é verbo de ligação, porque o sujeito é it. No português não tem sujeito, mas no inglês tem. Então, isso aqui é um verbo de ligação. Olha a próxima. They remained quiet during the lecture. Eles permaneceram quietos, calados, durante a palestra. Sujeito, eles, they. Característica, quietos, calados. Eles quietos. Eles calados. Eles em silêncio. Então, esse quiet aqui é uma característica do they. Logo, o verbo remained é um verbo de ligação.
Próxima. We can remain young exercising often. Nós podemos permanecer jovens, nos exercitando frequentemente ou com frequência. O sujeito, nós, jovens, nós velhos, nós adultos, nós crianças. Então, esses jovens é uma característica do nós. Logo, o verbo remain é um verbo de ligação. Olha a outra. She would remain disappointed no matter. She would remain disappointed no matter what you say. Ela permaneceria desapontada, não importa o que você diga, ou não importa o que você dissesse. Sujeito, she, ela, desapontada, ela desapontada. O desapontada é uma característica dela, é uma qualidade ou um defeito dela. Portanto, esse verbo que está ligando o sujeito a esse predicativo do sujeito é um verbo de ligação. A próxima, the cake smells burnt. O bolo cheira queimado. O bolo é o sujeito. Queimado é uma característica do bolo. O bolo queimado, o bolo gostoso, o bolo cheiroso, o bolo saboroso. Então, queimado é uma característica do bolo. Logo, o smell aqui está ligando o sujeito ao predicativo do sujeito. Portanto, ele é um verbo de ligação. Be careful with what you eat. Something smells rotten in the fridge. Tome cuidado ou cuidado com o que você vai comer. Alguma coisa cheira podre na geladeira. Então, é para essa frase aqui que a gente vai chamar a atenção. Alguma coisa podre. Nesse caso aqui, alguma coisa é o sujeito. O podre é a característica dessa alguma coisa. É alguma coisa podre. Logo, esse smell está ligando esse sujeito a essa característica, a esse predicativo do sujeito. Portanto, smell aqui é verbo de ligação. Mais uma com smell. Your food always smells delicious. Sua comida sempre cheira deliciosa. Sempre cheira bom. Sua comida sempre cheira delicioso, deliciosamente bom. Então, quem que é o sujeito aqui? Your food, sua comida. A característica dessa comida, deliciosa. Então, comida deliciosa, sua comida deliciosa. Portanto, deliciosa é uma característica da sua comida. Logo, o smell está fazendo uma ligação entre o sujeito e essa característica. Portanto, smell é um verbo de ligação. Outro verbo, you can stay sad as long as you want, but we're not getting back together. Vamos ver aqui, ó. Você pode ficar triste o quanto você quiser, mas nós não vamos voltar juntos, ou seja, nós não vamos reatar. Então está aqui, ó. Você é o sujeito, triste é a característica. Então, stay está ligando. Você triste. Logo, esse triste é uma característica desse sujeito, you. Portanto, esse verbo aqui é um verbo de ligação. Estou ligando o sujeito à qualidade dele. Próximo. She stayed sick for some weeks last month. Ela tinha estado doente por algumas semanas mês passado. Ou ela esteve doente por algumas semanas mês passado. Sujeito, ela. Característica, doente. Ela doente. O doente é uma qualidade ou um defeito para ela. Logo, este verbo aqui está ligando o sujeito à sua característica. Então, ele é um verbo de ligação. Próxima. I wouldn't stay mad if you told me the truth. Eu
não ficaria com raiva se você me dissesse a verdade, se você me contasse a verdade. Sujeito, I, que é eu. Característica, mad, o que é mad? Com raiva, nervoso, zangado. Então, eu com raiva, eu zangado. Logo, o zangado aqui, com raiva, é uma característica para eu. Portanto, stay é um verbo de ligação. Bom, vocês estão vendo que não adianta só eu decorar os verbos que são de ligação ou não. Porque tem uma lista muito grande, muito ampla, então você pode até esquecer de algum e não decorar, não saber se é de ligação ou não. Então, ao invés de eu decorar quais os verbos que são de ligação, eu tenho que entender como eles funcionam na frase, ok? Como que é a frase, o que é um sujeito e o que é a característica do sujeito. Eu entendendo isso, eu vou saber se o verbo é de ligação ou não. Tem um verbo e tem uma característica que é uma qualidade, um defeito desse sujeito. Eu tenho um sujeito, tem um verbo e depois tem uma característica. Essa característica, qualidade ou defeito, pertence ao sujeito. É uma qualidade ou um defeito do sujeito. Se for assim, então esse verbo que está unindo eles é um verbo de ligação. Tá bom? Vamos continuar para a gente entender. Olha essa frase agora. He grew bored of his marriage. Ele ficou entediado, chateado, uma coisa monótona de seu casamento. Ou seja, ele ficou entediado com seu casamento. O que é o sujeito aqui? Ele. Tem um verbo e tem uma característica. Entediado. Ele entediado. Esse entediado é uma característica para ele, é uma qualidade, é um defeito dele, nesse momento? Sim. Então, esse verbo aqui, grew, que é o verbo crescer no passado, está ligando o sujeito ao predicativo do sujeito. Logo, ele é um verbo de ligação. A próxima, sooner or later you grow angry with this path you've chosen. Mais cedo ou mais tarde, você crescerá zangado, ou seja, você vai ficar zangado, com raiva, com este caminho que você escolheu. Quem que é o sujeito aqui? You, você. Mais cedo ou mais tarde, você zangado, você com raiva. O zangado aqui é uma característica para o sujeito que é você? Sim. Pode ser você com raiva, você alegre, você triste. Então, o angry, nesse caso, é uma característica para you. Portanto, o verbo grow, nesse caso, é um verbo de ligação. Próxima. I'm growing upset with this job not giving me many challenges. Eu estou crescendo chateado, ou eu estou ficando chateado, estou me chateando com este emprego, com esse trabalho, não me dando muitos desafios. Eu estou ficando chateado com esse trabalho que não me dá muitos desafios. Sujeito aqui, eu. A característica, chateado. Eu chateado. Podia ser eu alegre, eu contente, eu com raiva, mas é eu chateado. Logo, o chateado é uma característica para o sujeito que é eu. Portanto, o verbo grow, nesse caso, é um verbo de ligação. Está ligando os dois. E a próxima já é outro verbo. Do you think he continues interested in the project? Você acha que ele continua interessado no projeto? Vamos ver aqui. Quem é o sujeito? You. Você. Não. Do you think he é o sujeito, é ele. Ele continua interessado. Então, o interessado, nesse caso, é uma característica para ele. Ele interessado, ele desinteressado, ele querendo, ele sem querer.
Então, ele interessado. O cara interessado é uma característica para ele. O continue, neste caso, é um verbo de ligação. Próxima. The classes continue boring. Essa foi uma frase curta. As aulas continuam chatas. Ou as aulas seguem chatas. Quem que é o sujeito desta oração? As aulas. A característica, chatas. Então, aulas chatas. Chatas é uma qualidade ou um defeito para as aulas. Logo, o verbo aqui é um verbo de ligação. Aulas chatas. Próxima. I don't think her health improved. She continues sick every now and then. Eu não acho que a saúde dela melhorou. Ela continua doente. Every now and then é uma expressão para de vez em quando. Tá? Ao pé da letra é todo, agora e então. Mas a gente traduz como de vez em quando. Então, eu não acho que a saúde dela melhorou. Ela continua doente de vez em quando. Ou ela segue doente de vez em quando. Sujeito aqui nessa frase. Ela. A característica, doente. Ela doente. Ela triste, ela alegre, ela contente, ela saudável. Logo, doente é uma característica para ela. Portanto, o verbo aqui está ligando o sujeito ao predicativo do sujeito. Ou seja, ele é um verbo de ligação. Próxima. The soup smells delicious, but tastes spicy. A sopa cheira deliciosa, mas tem um gosto apimentado. Vamos ver aqui. Nesse caso, a sopa, sujeito. Característica dela, deliciosa. Sopa deliciosa. Portanto, deliciosa é uma característica da sopa. Logo, o verbo aqui é um verbo de ligação. Mas eu tenho aqui também. Mas ela, a sopa, tem um gosto que apimentado. Aqui também eu tenho que é sopa apimentada. O apimentada é uma outra característica dessa sopa. Ou seja, esse taste aqui está ligando o sopa ao apimentada. Então, o taste também é um verbo de ligação. Então, olha que interessante. Na mesma frase, tá, eu tenho dois verbos de ligação. Se a gente for entender no português, cada verbo tem uma oração, então aqui eu tenho duas orações e cada uma delas com um verbo de ligação. Duas orações, dois verbos de ligação. Tá? Uma frase só, mas dois verbos, duas orações. Olha a outra. Coffee usually tastes bitter. Então, café geralmente tem um gosto amargo. Quem que é o sujeito? Café. Qual que é a característica dele? Amargo. Então, café amargo. Logo, o amargo é uma característica do café. Então, tastes aqui é um verbo de ligação. Próxima. This cake tastes stale. Este bolo tem um gosto ruim. Sujeito, bolo. Este bolo. Característica dele, ruim, que não é gostoso, não saboroso. Logo, bolo não saboroso, bolo não gostoso. Então, esse stale aqui é uma característica do cake, que é o bolo. Portanto, este verbo aqui é um verbo de ligação. Próxima, com outro verbo. The situation in the company turned bad. A situação na companhia, na empresa, tornou-se ruim ou ficou ruim. Aqui vamos entender. O que é o sujeito nessa frase aqui? O que ficou ruim? A situação. Então, a situação é o sujeito. A situação, olha a característica, ruim. Situação ruim. Situação má. Situação não boa. Portanto, o ruim aqui é uma característica, uma qualidade ou defeito da situação. Logo,
O verbo que está ligando situação ao ruim é um verbo de ligação. Então, turned, neste caso aqui, é verbo de ligação. A situação na empresa se tornou ruim, situação ruim. Próxima. He turned better after he turned poor. Ele se tornou melhor depois que ele ficou ou virou pobre. Então vamos ver aqui. Quem que é o sujeito? Ele. Olha a característica aqui. Better. Ele melhor. O melhor é uma característica para ele. Portanto, o turned é verbo de ligação. Só que aqui eu também tenho. Ele virou pobre. Ele tornou-se pobre. Então, aqui é outro sujeito, que é o mesmo ele. E outra característica que é pobre. Ele, pobre. Logo, o turned aqui também é verbo de ligação. Próxima. She turns sad again each time someone talks about him. Ela fica triste novamente, ela volta a ficar triste cada vez ou toda vez que alguém fala sobre ele. Então vamos ver aqui. Quem que é o sujeito? Ela, she. Olha a característica aqui, sad. Então, ela triste. She sad. Ela triste. O triste é uma característica para ela. Então, o verbo, neste caso, é um verbo de ligação. Próxima. Her efforts proved useless. O esforço dela, ou os esforços dela, provaram-se inúteis. Quem que é o sujeito aqui? Os esforços dela. Tá? A característica inúteis. Então, esforços inúteis. Logo, este verbo está ligando o sujeito, os esforços, ao inútil, que é a qualidade, a característica do sujeito. Então, o proved aqui é verbo de ligação. Próxima. His theories were again proved wrong. As teorias dele foram novamente provadas erradas. Então, sujeito, as teorias dele. A característica, erradas. Então, seria teorias erradas. Ou teorias eram erradas. Então, tanto o verbo were aqui está ligando o sujeito à característica, quanto o verbo proved também está ligando o sujeito à característica. Logo aqui, were é verbo de ligação, proved também é verbo de ligação. Mais uma. Their discussion proved impossible to end. A discussão deles provou-se impossível terminar. Sujeito, a discussão deles. Característica, impossível. Então, discussão impossível. Logo, proved, verbo de ligação. Próxima, they are quiet this morning. Aqui, verbo to be, eu já sei que é verbo de ligação. They é o sujeito, quiet, quietas, esta manhã. Eles estão quietos esta manhã. Então, quietos é uma característica do deles, logo é verbo de ligação. He looked very sad. Ele parecia muito triste. Ele, sujeito, muito triste, característica. Logo, looked aqui é verbo de ligação. Ele parecia muito triste. He turned pale. Ele ficou pálido. Então, seria ele pálido. Turned aqui é verbo de ligação. Agora, os verbos aqui nessas frases não vão ser verbos de ligação, só para vocês verem a diferença. The tree grew pretty fruits last year. A árvore deu frutos bonitos o ano passado. Sujeito, a árvore. Frutos bonitos não é uma característica da árvore, não é uma qualidade da árvore. Aqui é o que ela deu. Tá? Ela deu frutos bonitos, mas ela não é frutos bonitos. Logo, aqui não é verbo de ligação. They looked at his sweet. Eles olharam
para o terno dele. Então, o terno dele não é uma característica deles. Logo, isso aqui não é verbo de ligação. He turned right. Ele virou à direita. O direita não é uma característica deles. Logo, turned aqui não é verbo de ligação. He made me a great lemon pie. Ele me fez uma torta de limão muito boa. Então, torta de limão não é uma característica para ele. Portanto, esse verbo made aqui não é verbo de ligação. Bom, então, para concluir, nós vamos ver os números de 290 ao 300 para terminar a aula. Vamos lá, 290, 280, 291, 290, opa, estamos aí aqui, 290, 380, 290, 290, 291, 291, 292, 292, 293, 293, 294, 294, 295, 295, 296, 296, 297, 297, 298, 299, 98, 299, 299 e 300, 300. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Nós vimos os verbos de ligação, ok? Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês entendam isso. E se não entender, pode me mandar um e-mail pedindo esse material em Word, que eu mando para vocês darem uma olhada, ter acesso a isso e fazer, estudar com mais calma, tá bom? Eu vou deixar o meu e-mail aí embaixo e vocês podem me escrever e pedir o material que eu mando para vocês, ok? Muito obrigado por assistir esta aula e até mais. Bye, bye!